Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui, diante do Senhor e diante da presença dos irmãos e das irmãs, apesar de estarmos separados fisicamente, mas nós estamos conectados espiritualmente. E eu quero louvar a Deus com os irmãos nessa noite, adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. E o salmista, no Salmo 89:1, nos diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. O salmista, ele nos traz à lembrança algo maravilhoso, as misericórdias do Senhor. E em outro texto, a palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E de fato é isso mesmo, porque nós vivemos um tempo difícil, um tempo cruel, mas ao mesmo tempo um tempo de aproximação do nosso Senhor, do nosso bom Deus. E nesse sentido, vamos ter uma palavra de oração, de adoração ao nosso Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, louvado, engrandecido, bendito, glorificado seja sempre o teu santo e bendito nome, Pai. Ó Deus de amor, queremos te agradecer e queremos, ó Deus, adorá-lo ao Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, porque de fato o Senhor tem nos dado vida. O Senhor tem nos dado o ar que respiramos. O Senhor tem dado o sol, ó Pai, que brilha sobre as nossas vidas. O Senhor tem nos dado o alimento. O Senhor tem nos dado, ó Deus, a força para podermos trabalhar e angariar o nosso sustento. Tudo isso, ó Deus, é a tua boa mão benfazeja sobre as nossas vidas, e nós te adoramos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, e aceita, Senhor, este culto que te ofertamos nessa noite. Fica, Deus, com cada um de nós e abençoa-nos, ó Pai, e nós o louvaremos para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Neste sentido, vamos cantar um cântico. A Deus demos glória, pois seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem se entregar ao seu bom Salvador vai
vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Eu vou fazer a leitura do Salmo 138. Eu gostaria que vocês prestassem atenção neste salmo, que é um salmo que é maravilhoso e que reflete a graça de Deus sobre as nossas vidas. E o salmista nos diz assim: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentastes a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estende a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Que salmo maravilhoso! Fala da graça de Deus, das misericórdias de Deus, do amor de Deus, em meio a toda a tribulação, em meio a todo o contexto em que estamos vivendo, Deus se faz presente em nossas vidas. E nesse sentido, nós iremos cantar mais alguns cânticos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Para a nossa reflexão, eu quero lançar mão do texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, dos versos 1 ao 11. O texto nos diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando-os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro, lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acuados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Palavras do Senhor. Esse texto é um texto muito rico,
um texto fantástico e que a gente pode tirar várias lições para a nossa vida. Entretanto, esse texto fala de duas coisas imprescindíveis, dois temas aqui em que fariseus, saduceus não tinham em mente e não gostavam muito desses dois temas dos quais Jesus vai tratar aqui: amor e graça. O amor, na verdade, não era algo bem visto, especialmente num contexto de pecado, num contexto em que um casal é pego cometendo adultério. Isto, para os doutores da lei, era algo terrivelmente, e a lei mandava que tal pessoa, nesse caso a mulher, fosse apedrejada e apedrejada até a morte. Aqui prevalece a graça de Deus, aqui prevalece o amor de Deus. No entanto, o evangelista João nos mostra uma característica de Jesus que nos outros evangelhos nós não encontramos com tanta abundância como neste aqui: amor e graça. As características divinas de Jesus também é algo marcante no Evangelho de João. O objetivo deste Evangelho tem como fundamento rechaçar também todo o gnosticismo que estava imperando naquela época, assim bem como de validar o senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é Senhor, Ele é o autor da graça, Ele é o autor do amor, e o Evangelho de João vem justamente para isso, para validar o senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, João quer mostrar o seu lado divino através dos milagres contidos neste Evangelho, assim bem como colocando Jesus na posição de Filho de Deus, ao contrário que faziam os gnósticos. No capítulo 1 nós lemos assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então vejam, meus amados irmãos e irmãs, que João, o que escreve o Evangelho, ele quer demonstrar esse lado divino de Jesus, quer demonstrar este amor do Pai, e quer demonstrar essa graça do Pai. No Antigo Testamento, nós podemos perceber que Deus levantou homens para serem sacerdotes, para serem profetas, para serem reis, tudo distintamente. Nenhum homem foi as três coisas, foi sacerdote, profeta e rei. Jesus foi o único que foi sacerdote, profeta e rei, e foi incomparável. Ele é os três ao mesmo tempo. Portanto, o que João está escrevendo tem por objetivo de rechaçar o gnosticismo ali naquela época, da igreja emergente, na igreja que vinha se formando ali, quando Jesus está formando os seus apóstolos. Portanto, hoje, nós conhecemos as duas faces daquilo que era pregado dentro das igrejas. Alguns vestidos de pele de cordeiro, pregando um evangelho espúrio, o outro pregava a verdade que liberta. Portanto, os fariseus, saduceus e toda aquela raça pregavam um evangelho espúrio, mas Jesus pregava o evangelho que liberta, que transforma, que cura e que mostra o amor. Só que em meio às verdades que libertam, também tinham algumas leis que estavam colocando em xeque as vidas das pessoas que andassem na lei que os escribas e fariseus tinham para a sociedade. Então vejam, havia algumas leis ali que não faziam sentido. Apedrejamento da mulher, o homem saía ileso, era algo que não tinha muito sentido.
No texto de nossa reflexão, podemos perceber 4 tipos de pessoas. Temos de um lado os escribas e fariseus, que eram exímios, perfeitos, conhecedores da lei, conheciam todas as suas nuances, que eles estavam certos dentro dos seus conhecimentos. Eles conheciam, eles sabiam as leis, eles sabiam todas as nuances, todas as coisas, eles eram um perito naquilo. E eles estavam certos diante da lei. Quando levaram aquela mulher para que Jesus julgasse o seu caso, pois ela foi apanhada em flagrante adultério. Portanto, eles estavam extremamente corretos do ponto de vista da lei. A lei mandava que tal pessoa apanhada em flagrante adultério, a sua pena era pena de morte. Interessante, menos o homem não era condenado. A lei era muito boa, de certa forma, mas a forma que os escribas e fariseus colocaram era algo sem sentido, era algo que não tinha sentido, porque o amor perdoa, o amor cura, o amor aproxima, o amor sara, o amor liberta. Ora, e quem é que não tem pecado? Ora, quem é que não comete um deslize? Ora, quem é que não está sujeito nesta vida de cometer erros? Todos nós. E eles colocavam esses subsídios para as pessoas, mas eles mesmos estavam longe da realidade, isto é, eles faziam leis para os outros cumprirem, mas eles mesmos não cumpriam as suas próprias leis. Em segundo lugar, temos o povo, o qual Jesus estava ensinando, mas que era um povo que já tinham recebido mais influências dos escribas e fariseus. Aliás, foi justamente os detentores da verdade que levaram a mulher para que fosse julgada pelo próprio Senhor Jesus, a fim de o apanharem Jesus em alguma falta. Então vejam que os fariseus, os escribas, os doutores na lei, eles não estavam contentes com aquilo que Jesus estava realizando. E na verdade eles queriam pegar Jesus no contrapé. Eles queriam pegar Jesus em alguma falta de qualquer forma. Uma coisa que nos chama a atenção nesse texto é que os doutores da lei, assim bem como os fariseus, levaram a mulher para o templo, onde Jesus estava ensinando o povo que lhe acompanhara. Quando ele voltara do monte, logo pela manhã, Jesus estava bem preparado do ponto de vista da oração. O seu espírito estava alimentado para enfrentar qualquer situação. Aqui já podemos tirar uma lição para as nossas vidas. Nada podemos fazer sem nos colocarmos na presença de Deus para que não possamos cair no erro dos doutores da lei ou dos fariseus. Irmãos, a oração é imprescindível para as nossas vidas. A oração é primordial. Vejam que o texto nos diz que Jesus tinha ido para o Monte das Oliveiras para orar. E ele havia descido do Monte das Oliveiras. Ele passou a noite com o Pai, orando. Eles estavam alicerçados na lei, mas não na oração. Jesus estava alicerçado na oração, mas não estava alicerçado nessa lei dos escribas e fariseus. Jesus estava alicerçado no amor e na graça. Este povo se torna uma massa de manobra. Eles ouviam a Jesus, mas ao mesmo tempo davam ouvido aos escribas e fariseus. Não foi à toa que os escribas e fariseus levaram a mulher ao templo. Ali eles queriam não somente ver o que Jesus iria fazer, assim bem como eles queriam cometer um assassinato no próprio templo.
Queriam condenar aquela mulher à morte, e morte de apedrejamento dentro do templo. Ah, irmãos e irmãs, será que nós também não almejamos ou não cometemos tais coisas dentro do templo? Será que não pensamos? Será que às vezes nós não falamos? Será que às vezes nós não cometemos alguns deslizes? Porque, de fato, para Deus, para o nosso Senhor, todos nós estamos sujeitos aos erros. E aqui é um cuidado que nós precisamos ter. Quando Jesus está ensinando o seu povo, livrando aquela mulher das mãos, das garras daqueles homens, de igual modo nós precisamos tomar todo o cuidado também. Em terceiro lugar, temos a mulher que cometeu um deslize, que qualquer uma pessoa está sujeita a cometer. Mas ela era uma mulher desprovida de todas as coisas da sociedade. E sendo uma mulher naquela sociedade, era mal vista, ainda mais sendo uma prostituta, e ainda mais que ela cometeu um adultério com um homem que provavelmente deveria ser um homem casado. Não sabemos, o texto não nos diz isso. Não tinha valor algum para os escribas e fariseus, aquela coisa merecia a morte, mas o homem não. Só a mulher, como se ela fosse a única culpada da situação, só foi ela que cometeu a relação sexual sozinha, ilicitamente. Será que é isso? É isso que o texto está dizendo? Não, foram os dois. Era uma sociedade totalmente desumana, machista e cruel para aqueles dias. Será que nós também não cometemos o mesmo erro? Quando nós olhamos, por exemplo, para as prostitutas na rua de nossos dias, e já apontamos o dedo, dizendo que não é digna de fazer parte, talvez, da nossa comunidade? Jesus diz que as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Isto é, elas poderão chegar primeiro do que aqueles que se dizem religiosos, aqueles que se dizem que servem a Jesus de fato, quando na verdade elas poderão chegar primeiro no reino dos céus. Por último, temos Jesus, que veio do Monte das Oliveiras, provavelmente passou a noite em oração, foi para o templo ensinar não só os seus discípulos, mas assim bem como o povo que estava à sua volta. Na verdade, foi montado ali um júri, um circo para julgar aquela mulher que cometeu um deslize. E os escribas e fariseus queriam apanhar Jesus no seu contrapé. Se Jesus lhe dissesse que levassem adiante o apedrejamento, violaria a lei romana, pela qual os romanos se reservavam para si mesmo a execução da pena de morte em terras ocupadas. Se Jesus lhe dissesse que liberassem aquela mulher, daria a impressão de tolerar o adultério e violaria a lei de Moisés. Que coisa terrível, não é? Foi montado um júri ali para pegar Jesus de qualquer forma. Se ele falasse uma coisa, ele estava preso, ele estava enredado. Se ele falasse outra, ele estava também. Mas Jesus era um homem bem preparado. E aqui, nós podemos tirar uma outra lição. Nós também precisamos andar bem preparados como Jesus andou. E qual era a única forma que Jesus se preparava? Oração. 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 Meus amados irmãos e irmãs, será que nós não cometemos os mesmos erros que os escribas e fariseus cometeram? Eles eram bons nas leis, mas eram péssimos em oração, colocando-se no lugar daqueles que condena, decreta e julga, como a gente vê nos dias de hoje na nossa sociedade brasileira, na vida política.
Infelizmente, há muitos que condena, decreta e julga. E essas 3 palavras, condenar significa pronunciar sentença contra alguém, castigar, reprovar, proibir, julgar, forçar. Era exatamente isso que eles estavam fazendo, eles estavam forçando que Jesus condenasse aquela mulher. Decretar, ordenar por decreto, mandar, determinar, era o que a lei fazia. Julgar, a lei julgava. Sentenciar, resolver como juiz ou árbitro, Jesus teria que resolver aquilo ali para eles. Porém, Jesus usa outras palavras. Jesus usa a graça e o amor. Como é que ele usa essas palavras? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Se a graça de Deus, é o amor de Deus sendo derramada, não só na vida daquela mulher, mas na vida dos escribas e fariseus, na vida das crianças, na vida dos jovens, dos velhos, de todas as pessoas que ali estavam. Jesus estava falando de amor para todas aquelas pessoas. Ele estava falando, deixa esse negócio de condenar, deixa esse negócio de decretar, deixa esse negócio de julgar. Ame mais. Entregue a graça, o favor imerecido. Mas Jesus também diz uma coisa àquela mulher: vai, ninguém te condenou, mas vai e não cometa mais o erro, não peques mais. Isso serve para nós. Eu vejo esse texto falando ao meu coração de tal forma, irmãos, que eu preciso olhar para esse texto fazer sentido para a minha vida, a cada dia, a cada momento, a cada instante, porque de fato vivemos numa sociedade cruel, perversa, terrível, dos quais, se a gente não tomar cuidado, a gente vai no mesmo barco, na mesma onda. Mas Deus nos chamou em amor, em graça. Assim sendo, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos para o louvor e a glória de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu quero convidar você a fazermos a oração final. Vamos estar orando? Deus, mais uma vez, queremos te agradecer. Te agradecer, ó Deus, por esse tempo, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua bondade. De fato, ó Deus, o teu amor e a tua misericórdia, a tua graça é infindável. É uma graça que não tem fim, ó Deus, e ela vem sobre as nossas vidas. Ó Deus, e o Evangelho nos ensina, especialmente esse texto, o cuidado que nós devemos ter com a nossa própria vida, porque todos nós estamos sujeitos aos erros, aos pecados, aos delitos, mas o Senhor é aquele que nos perdoa e sara a nossa terra. Por favor, ó Deus, olhe para a tua igreja, pois ela é a tua noiva. O Senhor amou, ó Pai, de tal forma que o Senhor entregou a sua vida em favor da sua igreja. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Vê se há algum caminho mau e guia-nos pelos caminhos eternos, a fim de que o teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção e a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. O amor, as consolações, os ensinos benfazejos do Espírito Santo de Deus, repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.